Devocional, Gênesis capítulo 12. Um chamado e muitos chamados. Abraão, antes Abrão, é considerado o pai da fé. Gênesis 12 é o primeiro relato do seu chamado. Do versículo 1 ao 3 nós lemos: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O chamado de Abraão era para ser pai de uma grande nação, e esse nobre chamado compreenderia ao longo da jornada outros muitos chamados. Com todos nós acontece assim. O cumprimento do chamado específico de Deus para a nossa vida pressupõe o atendimento a uma série de outros chamados ao longo da caminhada. Compreender isso vai determinar se você vai conquistar a terra ou morrer no deserto. Vejamos na vida de Abraão como isso acontece. Ele foi chamado para ser pai de uma grande nação. Mas quais foram os seus outros chamados? Em primeiro lugar, Abraão foi chamado a renunciar. Todo chamado implica renúncia. No caso de Abraão, a renúncia envolvia sair da sua terra, da sua parentela e ir em direção a uma terra estranha que Deus lhe mostraria. Eu não sei o que Deus tem falado de modo específico a você. Eu não sei qual é o seu chamado específico, mas eu só posso te dizer que, independentemente do que seja, você será chamado a renunciar. Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Cumprir um chamado não é fácil. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas bem rápido você vai se dar conta de que o tesouro que está adquirindo é infinitamente maior do que tudo que você conseguiu conquistar até aqui. Renuncie. Em segundo lugar, Abraão foi chamado a se movimentar. Todo chamado implica movimento. Abraão tinha uma terra, uma família, uma casa. Agora, o seu chamado implicaria ser peregrino, viver em tendas, em constante movimento. Deus disse a Abraão: sai. Talvez hoje, meu irmão, Deus também esteja te chamando para sair. Sair do lugar de conforto que te fez um paralítico espiritual. Sair do lugar da apatia que te tornou um inerte espiritual. Sair do lugar de uma vida sem sentido eterno. Sair dos pecados, sair da indiferença, sair da religiosidade, sair da mesmice, sair daquilo que é seu para adentrar naquilo que é de Deus. Movimente-se. Em terceiro lugar, Abraão foi chamado a se guiar por fé e não por vista. Todo chamado implica atitudes de fé. Eu não sei o que Deus está falando de modo específico para você, mas saiba que você será chamado a exercitar a sua fé. Em alguns momentos, você não conseguirá com os seus olhos humanos contemplar uma saída, uma resposta, uma provisão. Mas o seu movimento em direção ao propósito de Deus não vai poder depender das circunstâncias. Durante a jornada, Abraão foi chamado a ir para uma terra que ele não sabia qual era. Ele foi chamado a subir um monte para sacrificar sem ter o sacrifício. Ele guiou-se por fé, crendo no Jeová Jirê, o Deus provedor. Hebreus 11 diz que pela fé Abraão saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa. Pela fé, teve um filho na velhice. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Guie-se por fé. Meu irmão, independente de qual seja o seu chamado específico, saiba que durante a caminhada você será convocado a exercer esses outros chamados. Renunciar, movimentar-se, guiar-se por fé. Afinal, tal como Abraão, todos temos um chamado e muitos chamados. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.